mim e disse assim: pastor, eu estou com cartaz aqui das crianças para colocar ali, posso colocar? Eu nunca me esqueci disso. Aí eu falei: não, pode colocar sim. Então, irmãos, são coisas que marcam a nossa vida. Deus abençoe pastor Marcos, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, e que muitos e muitos anos o Senhor possa ter estas oportunidades de estar na casa do Senhor e também reencontrando os amigos. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a pastora Ana, seu ministério, e eu trago a paz do Senhor do meu pastor, o presidente, o pastor Marcos de Castro Ferreira. Ele falou: dê um abraço lá no pastor Marcos e leva o meu abraço para todos os irmãos daquela congregação. Deus abençoe, muito prazer em revê-lo, pastor Paulo. Deus continue abençoando os demais irmãos aqui. Deus continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versos 14, 15 e 17. Serei breve. Hoje eu estou feliz em ter a companhia, lembra? Da minha esposa, a missionária Débora, está aí sempre junto comigo, né? Ontem tivemos lá em Marechal um curso de aperfeiçoamento de obreiros de 13 até as 20 horas. E ela vem firme comigo, ajudando, dando assessoria. Mateus capítulo 8, versos 14, 15, 16 e 17 dizem assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sentai-vos glorificando o nome do Senhor Jesus. E Jesus entrando na casa de Pedro. Nas escavações que têm sido feitas na Palestina, os arqueólogos encontraram a igreja bizantina, e sob a igreja encontraram lá algumas ruínas de uma casa que, segundo eles, é a casa onde morava Pedro e André. E aqui no texto mostra que Jesus, entrando nesta casa, a casa de Pedro, eu quero já referir-se à palavra aqui no que diz: e Jesus entrando na casa. Ó, queridos irmãos, quando você abre a sua casa, quando você dá esta oportunidade do Senhor Jesus entrar na sua casa, milagres acontecem dentro da sua casa. Quando você abre a sua casa para o Senhor, Ele faz morada lá. Quando você abre a casa para o Senhor, curas acontecem lá. Quando você abre a casa para o Senhor, milagres acontecem, transformação. Quando você abre a casa para o Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo entra e os milagres começam a acontecer na sua casa. E Jesus entrando na casa, Jesus vinha de suas tarefas, aonde ele já estava cansado, pois estava fazendo o seu trabalho ministerial, e chegando ali um pouquinho para descansar na casa de Pedro com seus discípulos, o que acontece? Quando ele entra, diz que ele viu a sogra de Pedro. Mas ele não somente viu a sogra de Pedro, ele viu que ela estava com febre. Olha que importância quando nós deixamos Deus entrar na nossa casa. A primeira coisa que o Senhor faz é te olhar.
Ele vai com seu olhar penetrante olhando você e já pensa e já vê as suas necessidades. Olha, Jesus estava lá em Caná da Galileia, numa casa, era um casamento, e de repente falta o vinho naquela casa. Mas Jesus estava lá, Jesus tinha entrado naquela casa, ele foi convidado. E quando o vinho faltou, que era a alegria da festa, o que nós sabemos, o que nós encontramos na Santa Palavra de Deus, é que Ele transformou água em vinho, para trazer a alegria ao povo. Talvez você não saiba dizer ao Senhor o que você tem para que Ele possa operar o milagre. Mas você tem muitas coisas na sua casa que o Senhor Jesus pode usar para transformar a sua vida. Você deve conhecer o que você tem dentro da sua casa e o que você pode lançar a mão daquilo que você tem e consagrar, dizer: isto é para ti, Senhor. Então nós devemos ter este conhecimento espiritual de tudo quanto temos em casa e oferecer a Ele, até porque somos mordomos do Senhor Jesus. E tudo que temos foi Ele quem nos deu. A sua casa foi Ele quem te deu. O seu carro foi Ele quem te deu. A sua roupa foi Ele que permitiu, com o seu trabalho, que você a adquirisse. Tudo que você tem pertence ao Senhor, porque Ele te deu. E você é mordomo. O que é mordomo? Administrador. É aquele que administra os bens da casa. Então você é mordomo. Você administra, e tudo que você apresenta ao Senhor, Ele recebe e transmite em forma de bênçãos para a sua vida. Ele se agrada quando nós chegamos dizendo: Senhor, tudo é teu. Eu apenas sou administrador. Eu sou frágil. Eu sou um vaso que pode quebrar. Mas mesmo que ele quebre, tu podes fazer outro. E às vezes é até necessário que ele quebre, para que nós possamos sermos diferentes, crescermos em graça, crescermos no conhecimento, crescermos na unção do Senhor Jesus. Então, em todas essas coisas que se faz, ou que nós temos em casa, é oferecido ao Senhor como algo de bênção para a nossa vida. Jesus entrou na casa de Pedro, e por muitas e muitas vezes o Senhor Jesus já tinha entrado, ele conhecia aquela casa. Era uma casa em Betsaida, ali nas cercanias de Cafarnaum, onde Jesus sempre chegava dos seus milagres para descansar ali. E ele conhecia cada detalhe daquela casa. Ele conhecia a sogra de Pedro. Ele sabia das ações daquela mulher. Ele sabia como aquela mulher hoje recebia. E provavelmente ela recebia aqueles discípulos de Jesus de bom grado. Recebia, preparava ali uma alimentação para dar a eles. E Jesus a amava por causa disso, porque ela estava sempre pronta a servi-los, a fazer com que eles se sentissem bem. Uma das coisas que o Senhor se agrada é quando Ele chega na nossa casa e se sente bem. É que Ele vê a nossa casa como um ambiente espiritual, onde Ele chega e pode ali fazer a sua morada, porque aquela casa adora o seu santo nome. Tudo o que tem naquela casa é para a honra e glória dele. Então ele se sente bem, ele chega, o ambiente é propício para ele. E se houver alguma coisa que não está contente, o Senhor chega: eu vou acertar.
Foi assim em Caná de Galileia, foi assim na casa de Pedro. Quando ele chegou, ele olhou para aquela mulher. O que o Senhor Jesus está fazendo nesta noite é olhando para cada um de nós e vendo as nossas necessidades. Ele olha para cada um e vê o que nós precisamos. E Ele está pronto para responder as nossas inquietações, os nossos pedidos, as nossas orações. E nesta noite eu venho aqui nesta igreja, como profeta do Senhor, dizer: Deus tem milagres para a sua vida. Deus tem algo extraordinário para fazer a sua vida. Creia somente que o milagre vai acontecer. Aleluia. Jesus olhou e viu, mas ele viu um olhar diferente, porque o Senhor tem olhares diferentes para cada um de nós, para cada necessidade. A viúva da cidade de Naim, ela vinha trazendo o filho, e Jesus olhou. O olhar de Jesus foi diferente. Jesus não olhou a multidão, Jesus olhou aquela mulher que estava chorando. E aquela mulher chorava e foi compadecendo o coração de Jesus, até Jesus chegar, pediu que ela parasse de chorar, tocou o esquife e aquele jovem reviveu. O olhar de Jesus para conosco é um olhar diferente quando nós estamos necessitados, quando tem algo acontecendo na nossa vida que não é aquilo normal. Ele olha diferente e diz: eu preciso agora entrar em ação, porque meu filho, a minha filha precisa da minha ajuda. Oh, glória a Deus. E nesta noite, aqui neste lugar, temos muitos, somos muitos aqui, e que precisamos. Ó, igreja de luxo assim, ó, taça. Não é qualquer. Ó, parabéns, pastora, pastor. Não é qualquer lugar que tem uma taça dessa não. Ó, nem Salomão, não falou aqui, nem Salomão conseguiu uma taça dessa. Jesus então olhou aquela mulher e viu que tem alguma coisa diferente. A sogra de Pedro não é hoje a mesma pessoa de sempre. Ele viu que ela estava queimando em pé. O que Jesus faz? Aqui nesse texto não fala que Jesus repreendeu com palavras. Não fala que Jesus fez um lodo, colocou naquela mulher. Não fala que para que aquela mulher levantasse daquela cama. Não. O que Jesus faz? E tocou-lhe a mão. Para cada necessidade, para cada ação, Jesus trabalha diferente. Sabe por quê, irmãos? Jesus não é uma pessoa monótona e nem uma pessoa de regras. Jesus trabalha no extraordinário. Jesus trabalha de formas diferentes. Ele age na sua vida de uma forma e age na minha vida de outra. Vou dar um exemplo. Às vezes um irmão, aí esse irmão aqui, ó, bonitão, fica essa gravata vermelha aqui, ó. Eita, é o vice daqui. Mas irmãos, às vezes o Senhor chama aqui o nosso irmão José Luiz e diz: meu servo José Luiz, todas as vezes, faz um acordo com ele, todas as vezes que você estiver com a sua gravata vermelha, eu vou usá-lo poderosamente. Então ele já sabe que todas as vezes que ele estiver com a gravata vermelha, o acordo que o Senhor fez com ele é um acordo que o Senhor fez, e todas as vezes que ele estiver assim, o Senhor vai usar. Aí a pessoa fica observando aquele irmão, todas as vezes que está com a gravata vermelha, ele é usado. Aí eu falo: opa, o negócio está na gravata. Eu vou comprar uma gravata vermelha de seda, melhor do que a dele ainda. Vou comprar
forma de estrela, que aí o poder vai ser maior. Aí eu começo a usar a gravata vermelha e não acontece nada, porque o acordo com ele foi da gravata. Comigo pode ser diferente, pode ser terra, pode ser um sapato, ou pode ser de qualquer outra forma, porque Deus, Ele age para cada um de uma forma diferente. Jesus poderia fazer como Ele fez outras vezes, e dizer à sogra de Pedro: ó, levanta. Mas Ele tocou a mão, e quando Ele tocou a mão, diz que a febre foi embora. Porque, irmãos, as mãos do Senhor são poderosas, e quando ela toca, milagres acontecem. Nesta noite, a mão do Senhor tocar a sua vida, saiba de uma coisa: você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui um som pulando no poder. Se a mão do Senhor tocar a sua vida nesta noite, eu creio. Tem até um hino que eu canto de vez em quando com a minha esposa, que é: a mão do Senhor é potente em tudo que ela tocar. Toca para curar, toca para abençoar. Então, queridos irmãos, a mão do Senhor está estendida para este lugar. Camaipi é uma obra santa, aonde o Senhor habita, aonde os milagres acontecem. Aleluia. Esta é a casa da bênção do Senhor. E quando nós oramos, o Senhor faz milagres. Quando nós oramos, o Senhor opera. Quando nós oramos, Ele ouve-nos. O Senhor tocou a mão da sogra de Pedro e ela foi curada. Aí surge ali uma cena espetacular, porque certamente Jesus sempre chegava, se fosse hoje, nos dias de hoje, né? Ele ia chegar, aquele sofá grande, ele já ia chegar ali, se esticar naquele sofá, que estava cansado. Naquela época não tinha um sofá de hoje, né? Aquele sofá todo confortável. Mas o Senhor chegou, estava acostumado. Aquela mulher levantava, servia, mas esse dia ela estava com febre. Mas logo depois, é isso que eu quero nesta noite falar aos irmãos, que logo depois que ela foi curada, diz o texto aqui, ele levantou-se e serviu-os. Sabe o que é isso, irmãos? Aquela mulher mostrou algo que vocês estão fazendo nesta noite: gratidão. Aleluia. Aquela mulher foi grata, ela recebeu a cura imediatamente. Ela levantou e começou a servir a Jesus e os seus discípulos. Gratidão. Gratidão, irmãos, ela marca a história de uma pessoa. É verdade, Jesus. Talvez Jesus fizesse aquilo, era a sogra de Pedro, estava tão acostumado. Jesus chegar a fazer ali maravilhas e chegar e conversar. Não sei, não existe isso no texto, mas conjecturo que por outras vezes Jesus já tinha ido ali e talvez até já fez algum milagre para a sogra de Pedro, mas nesse dia Mateus fez questão de deixar registrado que ela foi grata. A gratidão marca, a gratidão daquela mulher marcou os discípulos. E aí ele registrou o texto aqui para que nós soubéssemos que aquela mulher foi grata. Irmãos, pratique dia após dia a gratidão. A gratidão, ela toca o coração. A gratidão, ela nos marca. O Senhor, Ele fica muito feliz quando nós somos gratos a Ele. Eu costumo dizer que as bênçãos, ela vêm por cascata. Imagina, pastor Flávio, uma pessoa simplória, uma pessoa de poucos recursos, não tão acostumado a mexer com valores, e de uma noite por dia ele recebe milhões de dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se perder, não está acostumado. Ele não vai saber como administrar, ele vai perder tudo
que ele ganhou, porque ele não sabe administrar. Mas o Senhor, na sua sabedoria, o que ele faz? Nós começamos a pedir vitórias, graça, transformação para a nossa vida, crescimento espiritual, crescimento social, crescimento financeiro. Tudo isso nós podemos pedir, está na Bíblia e nos dá autoridade para isso, autorização para fazermos esses pedidos. Então, queridos irmãos, nós vamos para os joelhos e começamos a orar. E o Senhor está atento, ouvindo a nossa oração, e diz: lá está meu servo pedindo. Ele tem uma lista grande de pedidos, porque ele necessita. Aí o Senhor diz: olha, hoje eu vou te dar essa bênção aqui. Aí dá aquela bênção, você está esperando grandes e grandes bênçãos. Ele te dá uma bênção bem pequena. E você fica alegre e diz: oh, o Senhor está ouvindo a minha oração. E você vai para os joelhos de madrugada e chora lá e diz: Senhor, como é bom saber que Tu estás ouvindo a minha oração, a minha petição, e eu estou recebendo esta bênção de Ti, de tudo que eu tenho pedido. Aí o Senhor olha lá de cima e diz: grato. Esse meu servo é grato. Ao Senhor, está grato, está agradecendo? Espera mais um pouquinho, bem mais. Aí o Senhor diz: agora eu vou dar uma bênção um pouquinho maior para ele. Aí pega uma bênção um pouquinho maior e dá. Ele fica uma felicidade só, pulando de alegria, vem no culto, sapateia, roda no poder, porque ele recebeu a bênção de Deus. Ainda não tem tudo aquilo que ele pediu, mas ele está recebendo mais uma bênção. Ele vai para o joelho: chega aqui, pastor Marcos Fábio, eu quero dar o meu testemunho de uma bênção que eu recebi do Senhor. Chega aqui, dá o seu testemunho. A igreja toda se alegra e ele fica: Senhor, eu te agradeço. Eu não mereço receber esta bênção, mas Tu estás me dando. O Senhor olha lá de cima: lindo, você está sendo grato. Como se fosse nós falássemos, né? Valeu, aguarde só mais um pouquinho. Aí daqui a pouco o Senhor diz: ele é muito grato, eu vou experimentar se eu posso dar uma bênção um pouquinho maior. Aí ele vai dar uma bênção maior para ele. Aí que ele pula de alegria, ele salta, ele vai no culto de consagração, ele roda, dá testemunho e tal. Aí o Senhor fica só olhando e ele pula para lá: eu estou sendo abençoado, eu não mereço, Senhor, mas a Tua misericórdia não tem fim. Ele vai mesmo agradecendo, a gratidão está tocando no meu coração. Aí ele diz: agora eu tenho uma bênção grande, você já está preparado para receber. Você é muito grato. Toma essa aqui. Aleluia! E aí ele pula: como o Senhor foi bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. E as pessoas olham para você e dizem: como esse irmão, como ele foi transformado, como ele conseguiu todas essas coisas. Sabe por quê? Ele orou e agradeceu, ele orou e agradeceu, ele orou e agradeceu, ele orou e agradeceu, ele orou e agradeceu. E as bênçãos vêm sobre bênçãos na vida de quem é grato. Então, vocês de Camaipiri, preparem para a grande vitória por causa de uma decisão de agradecer ao Senhor hoje pela vida do seu pastor. Eu creio, Jesus. Gratidão é coisa forte. Sim. Gratidão toca o coração de Deus. E aí o Senhor, depois disso tudo, estava com a mulher curada, na sogra de Pedro, serviu, se alimentou e continuou o seu ministério. E lá no versículo 17, já vou partindo para o final, versículo 17 diz: para que se cumprisse. Mateus vem registrando, para que se cumprisse o que fora dito lá pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, vendo aquilo que aconteceu, ele lembrou-se de uma profecia lá de Isaías, porque lá o Senhor prometeu, através de Isaías,
que o Senhor Jesus, É verdade, Ele Senhor. curaria as enfermidades, Ele tomaria sobre si os nossos problemas, as nossas lutas. Porque quem deu crédito à salvação? Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação era desprezado, era mais digno entre os homens, mas Ele tomou então sobre si as nossas enfermidades e foi ferido pelas nossas transgressões. Então, irmãos, creia que o Senhor cura a febre, mas Ele cura câncer também. O Senhor cura a febre, mas Ele cura paralisia também. O Senhor cura a febre, mas Ele cura coração também. O Senhor, Ele cura a febre, mas Ele cura coluna também. O Senhor é aquele que cura alguma coisa que para nós seja simples, como alguma coisa que para nós seja muito complexo. Porque foi Ele quem criou todas as coisas. Às vezes nós ficamos temerosos devido às situações, porque esquecemos que o Senhor Deus tem a palavra rema. O Senhor diz, haja luz e houve luz. E por que Ele não pode dizer, haja cura na sua vida? O Senhor disse, Deus criou os céus e a terra. Porque Ele não pode criar uma situação para a tua cura, o teu milagre chegar. Aquilo que você está esperando, Deus criou mares, Deus criou tudo, Deus criou a sol, lua, estrelas, tudo Ele fez com palavras, Ele foi dando ordem e foi acontecendo, porque nesta noite Ele não pode dar ordem ao sistema que está te incomodando, que está trazendo problemas para você. Ele não pode dar ordem para hoje você ficar livre desses problemas e seguir em frente, glorificando o nome do Senhor e sendo liberto para sempre daquilo que te oprime. Deus está aqui nesta noite. Eu creio, Jesus. Vou aproveitar mais um pouquinho da água do cristal. Ele amou essas almas. É demais. Quem colocou essa água aqui deliciosa? Foi o senhor? Foi quem? Foi? Então, tanto o senhor quanto a sua esposa pode preparar que vai receber bênção, porque serviu uma água abençoada para o profeta. Quem serve é o profeta, irmão, só tem bênção. Deus abençoe seu lar, tá? Sua família. Então, irmãos, terminando a minha preleção nesta noite, eu quero dizer para vocês, esta noite é uma noite memorável, onde você vem dentro da casa do Senhor, e que está dentro da casa do Senhor, e na casa do Senhor há milagres, a unção, a graça, a transformação, a poder, batismo com o Espírito Santo. Na casa do Senhor há todas essas coisas, e nós continuamos a sermos gratos, porque a gratidão, coloque isso no seu coração, a gratidão toca o coração do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Porque, irmãos, Deus faz muitos e muitos milagres. Deus nos abençoa e nos dá muita graça quando nós somos gratos ao Senhor, quando nós fazemos o serviço do Senhor com gratidão, com alegria. Aí mesmo na internet, alguns irmãos já devem ter visto, de um pastor que estava dando seu testemunho que na sua igreja tinha um irmão, um obreiro, simples ali, mas parece que ele tinha um certo recurso, e vinha todos os dias, chegava cedo na igreja, começava a limpar os bancos da igreja, pegava lá uma flanela e começava a dar brilho nos bancos da igreja. E aquele pastor era um pastor que tinha chegado há pouco tempo ali, sentiu-se incomodado com aquilo, porque os outros não faziam, aquele irmão que tinha um certo recurso e vinha para lá e fazia, e com a sua roupa até elegante e tal, e pensava, o irmão está até sujando a sua roupa. Aí ele foi ficando incomodado com aquilo e disse, eu vou conversar com aquele irmão. E um belo dia ele chega na porta da igreja, está lá um irmão de joelhos, perto do púlpito e na bancada, dando brilho na bancada. Ele falou, hoje eu resolvo esse problema, eu vou falar com esse irmão para não fazer isso. Nós temos um corpo de obreiro para fazer isso, e esse irmão está fazendo isso, ele não pode. No pensamento do pastor, ele achava que aquele irmão, devido aos seus recursos, não podia fazer aquilo. Talvez ele passou pela cabeça dele que era humilhante. Ele mesmo, o próprio pastor, estava dando testemunho. Ele disse que quando ele se aproximou do irmão, o irmão estava de joelhos
limpando o banco e dizendo: Senhor, eu te dou graças. Te dou graças porque tu tens dado-me oportunidade de estar na tua casa, limpando aqui esses bancos, para que os teus filhos, quando chegarem, puderem sentar num banco limpinho. Ó Senhor Deus, tu tens me dado braços fortes para fazer isso, tu tens me dado saúde para fazer isso. O pastor parou, ouviu aquela oração e disse: agora eu vou fazer, porque acabou. O pastor falou: olha, foi um grande exemplo para mim, sou pastor. Aquele irmão simples ali me deu uma lição que sermos gratos, fazendo o serviço do Senhor, nos colocando pronto a servir, e as bênçãos do céu são derramadas sobre a nossa vida. Seja grato, porque o Senhor vai te abençoar. Abra a sua casa e deixe Ele sempre entrar. Pensou: Senhor, aqui as portas, as janelas estão escancaradas. Entre a hora que tu quiseres, porque a casa é tua. Não tem um hino que fala isso, né? Minha casa é tua, mais ou menos assim. Essa casa é tua. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar e que você possa estar colocando no seu coração essas palavras do Senhor e seguirmos em frente com a gratidão e nos colocando ao Senhor toda a nossa disposição, e Ele vai abençoar-nos de maneira extraordinária. Uma vez mais, agradeço ao pastor, agradeço ao pastor José Luiz pelo convite, juntamente também aqui com a pastora Aninha, que foi em contato com a gente, só não sabia de nada. Que surpresa, né? Mas que surpresa agradável, né? Para que nós estivéssemos aqui. Quando ela falou, eu falei: olha, pastora, já está agendado. Mesmo que hoje tivesse outra agenda, eu conversaria com o pastor, mas aqui não poderia faltar, devido ao carinho que eu tenho por vocês, o amor que eu tenho por vocês, ou a vontade de estar perto, saudade, tanto tempo, verdade. E o nosso pastor aqui vai ser vai estar lá trabalhando conosco lá no Rio de Marechal Hermes, se colocou à disposição. Que Deus abençoe. Vai ser um professor e tanto lá para fora. Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja de Camaipi. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.